A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, é um grande prazer estarmos de volta com mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que sempre dizemos é um programa amigo da sua fé, um programa amigo da nossa fé, é um programa que tem um perfil apologético também e de autocrítica, né? Como estamos praticando a nossa fé, a fé em Cristo Jesus, que nasceu, morreu, ressuscitou e vive para sempre. Estamos aqui já alguns anos, tem 2 anos, aliás 3 anos, mas estamos aqui sempre com esse objetivo de analisar o que está acontecendo com a nossa fé, com base na Santa Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é viva, eficaz, né? A Palavra de Deus, ela nos confronta diariamente, como é que nós estamos. Ela é como um espelho que nos mostra como estamos. Se, ao ler a Santa Palavra de Deus, onde o padrão de Deus se manifesta, onde o padrão de Deus, da sua santidade e justiça é revelado, se eu não me sentir provocado a melhorar, a ser melhor do que eu sou, e isso indefinidamente significa que eu não estou numa prática de fé correta, significa que eu preciso ainda nascer de novo, né? Então, o programa Culto Racional, ele tem essa proposta de estar discutindo as questões de fé. O ano passado estávamos discutindo questões diversas envolvendo, né, muitos problemas aqui no Brasil, né, questões de leis sendo aprovadas contra a família, né, contra a igreja, e nós trouxemos essas dificuldades aqui, à luz da Palavra de Deus, discutimos, e trouxemos também discussões sobre problemas internos que a comunidade cristã tem enfrentado, de heresias, né, internamente também, problemas relacionados com abuso de poder, etc., teologia da prosperidade, essa coisa infame aí que prejudicou, que maculou, né, a imagem do Evangelho de Jesus Cristo nessa nação. Mas há um remanescente, há aqueles que amam a Palavra de Deus, aqueles que buscam fazer a vontade do nosso Deus, né? Mesmo com as nossas imperfeições, não somos perfeitos, não, claro que não, mas estamos tentando, né, medir, né, a nossa prática de fé sob a luz da santa e maravilhosa Palavra de Deus. E este ano, desde fevereiro, nós começamos uma proposta de discutir a Palavra de Deus, discutir as Escrituras, capítulo por capítulo, versículo por versículo, sem pressa, né? Que dure aí 10 anos, 20 anos, quanto tempo Deus nos permitir ficar aqui, mas a ideia é a gente estar trazendo uma discussão geral, claro, com a mesma ênfase da apologética e da autocrítica, né? Nós queremos avançar vendo o que o Senhor Deus revelou através dos seus santos profetas, os discípulos, o próprio Cristo, etc., na sua lei, e essa é a nossa proposta. Começamos com o livro de Romanos, e hoje nós estamos já no capítulo 2, né? Encerramos o capítulo 1, claro que sempre estamos voltando, né? Mas estamos no capítulo 2, fizemos uma leitura inicial, capítulo 2, de 1 até 16, e desde a semana passada que a gente começou agora versículo por versículo, né? E hoje a gente vai dar continuidade, que já estamos no versículo 3, a gente vai avançar um pouquinho entre 2 e 3 e vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero convidar você para orarmos, vamos orar, né, e buscar sabedoria, né, iluminação do Santo Espírito. Ó Senhor, bendito e exaltado é teu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque estamos diante de Ti, diante da Tua santa presença, diante da Tua palavra, Senhor. O Senhor encontrou meios para dar aos homens, Senhor, revelar aos homens a Tua vontade, Senhor. E entendemos que as Santas Escrituras é um dos meios, e hoje o principal meio, através do qual o Senhor impregnou, Senhor, registrou a Sua vontade,
elementos essenciais do teu caráter, Senhor. A tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Agradecemos por esta riqueza que o Senhor deu para a humanidade, Senhor. Agradecemos a Ti pela Tua presença, Senhor. E neste programa, neste momento, nós rogamos, ó Santo Espírito, Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Nos traga a iluminação, meu Pai. Fale conosco. Comunique aos nossos corações, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem vontade, quer neste momento nos passar, Senhor. Dependemos completamente da Tua iluminação, que tudo que seja falado aqui venha, Senhor, direto, Senhor, da Tua diretriz, Senhor, de tal maneira que possamos nos converter a Ti, nos converter à Tua palavra, de tal maneira que o internauta que nos assiste, nos ouve, seja alcançado, Senhor, seja abençoado, Senhor, pela Tua palavra, não só ele, mas os que estiverem com eles, meu Deus, suas famílias, seus amigos, que o ambiente onde estiver seja completamente dissipado, Senhor, de toda força e influência maligna, e que reine a Tua palavra, Senhor, Teu Espírito, ó Senhor, que esteja conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Gostaria também de convidar você a abrir a sua Bíblia para nós lermos capítulo 2 de Romanos, os versículos iniciais. Eu não vou ler até o 16, porque agora eu estou indo de versículo a versículo. O 1 diz assim: portanto, és inexcusáveis quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Eu vou parar por aqui no versículo 9, no versículo 6, que já tem muita coisa aqui para discutir. Na semana passada, trabalhamos o versículo 1, entrando no versículo 2, e falamos da perspectiva, né, que esse capítulo traz, já entrando no capítulo 3, e aqui aparece, nós discutimos a presunção religiosa, né, dos judeus. No capítulo 1, estivemos falando sobre a depravação, né, dos gentios, e entendemos que estava se falando de fato da depravação do gênero humano, né, dos seres humanos, por causa do pecado, e diante de uma comunidade judaica que sempre apontava, né, os pecados dos gentios, ufanando-se, orgulhando-se diante da lei que eles tinham e que presumivelmente eles obedeciam à lei. Então muitos viviam de saltos altos, né, e achando que o fato de serem filhos de Abraão, isso os habilitava de herdar o reino de Deus, e que o julgamento só viria sobre os povos gentios. E esse capítulo, ele é introduzido exatamente para reforçar a ideia, né? Aqui é o Espírito de Deus usando um ex-rabino. Paulo foi rabino, né? Usando um ex-rabino para dizer que todos os seres humanos, todos estão debaixo do pecado. Inclusive, essa ênfase vai ser dada em outros capítulos lá adiante, mas a ideia aqui é de que todos têm pecado em sua vida, no sentido de que a natureza corrompida está em todos os homens, em todo ser humano, e que, portanto, o que deve ser levado como ênfase é a justiça de Deus, né? A santidade, a justiça de Deus reveladas. Ele que é o ser perfeito, o Senhor da glória, né? Ele que é o padrão moral absoluto, a sua justiça, e que, portanto, ninguém, nem a presunção religiosa, porque quando a pessoa religiosa
acha que pelo fato de ser religioso, isso lhe torna capaz de julgar o outro, lhe torna já dono da eternidade, né? Por ser religioso. Isso é um entendimento, segundo o texto, completamente equivocado. Na realidade, o texto critica aquele que está julgando o outro e diz: você que julga, né, você não acha que você está praticando coisas semelhantes? Então, inclusive diz, convidando, né, esses que se sentem tão orgulhosos com a sua autopiedade, né, com a sua autossatisfação, porque são bons. Às vezes homens bons são traídos, né, pela sua própria autossatisfação, esquecem da justiça de Deus, que justifica eles, e acham que a sua bondade que estaria, né, fazendo frente à justiça de Deus, e portanto eles se autossatisfazem, né, mas estão sendo traídos. E o texto diz que todos não têm nenhuma capacidade, competência para julgar o outro, porque o julgamento que Deus faz é segundo a justiça do próprio Deus, que é infinitamente santa e perfeita, né? Eu não tenho competência em mim mesmo para julgar ninguém, né? Porque eu posso julgar alguém por um pecado, mas na realidade eu estou cometendo outros pecados, e até às vezes aquele mesmo pecado que eu condeno na pessoa. É isso que o texto está dizendo. Por isso que o texto convida a todos a depender do Senhor, né? A viver uma vida segundo o Evangelho de Jesus Cristo, que nos justifica diante de Deus, que nos leva a uma posição de perfeição diante de Deus e, portanto, aceitáveis diante de Deus. Mas eu seria justo, né, em termos do Evangelho de Cristo, não pela minha própria justiça, mas por algo que Deus fez em mim, que foi creditar a justiça dele em minha vida, porque eu criei no seu Filho Jesus Cristo. É isso que está em jogo aqui, e portanto os judeus ou os gentios, ninguém tinha condição, competência para julgar um ao outro, e o texto está tratando exatamente isso. E observe, já a segunda parte do versículo 2, ela está dizendo: e bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Observe que o que está introduzido aqui, primeiro, aquele que tem autoridade de fato para julgar, né, é Deus. Segundo, está dito como é que o juízo de Deus é feito. O juízo de Deus é feito segundo a verdade de Deus. Não é segundo a minha verdade, não é segundo a tua verdade, não é segundo a verdade do sistema que nós vivemos, não é segundo as leis dos homens, não é segundo as nossas noções de ética, não é segundo as nossas conveniências. Na realidade, nós estamos acostumados, a história humana está mostrando, por causa exatamente da natureza corrompida, a história humana mostra que nós temos o costume, e não podemos escapar disso, de fazer julgamentos segundo os nossos falsos padrões, às vezes. Padrões que, diante da pureza infinita e perfeita da justiça de Deus, são lixo, né? São trapo de imundície. A nossa justiça, os nossos bons padrões, vamos dizer assim. As nossas noções de ética são infinitamente imperfeitas e não tem condição nenhuma de competir com a justiça de Deus. E quando diz segundo a verdade, isso é uma coisa terrível, uma coisa que escapa da nossa imaginação, porque aqui é a verdade de Deus, o caráter de Deus, é uma verdade que exige perfeição absoluta. Deus, no seu juízo, ele julga segundo a sua própria justiça, e essa justiça aponta para um padrão moral absoluto, né? Perfeição absoluta. E a minha pergunta é: quem escapará? Né? Quem escapará? Nem os pagãos, os imorais, como tratou aqui o capítulo 1, não só os imorais em termos sexuais, mas outros pecados que foram postos aqui, que era muito comum na vida dos gentios daquela época, e que os judeus ficavam horrorizados diante daqueles pecados com os quais eles conviviam ali com as nações ao seu redor, e até gentios que conviviam ali dentro dos seus territórios,
tá? Mas também, né, eles se orgulhavam de não serem desse jeito, mas eles praticavam outros pecados também que nós listamos aqui, né? Apenas alguns, né? Entre zilhões, listamos alguns que eram muito patentes e externos, né? Que o próprio Jesus os condenou. Jesus os julgou no sentido de que declarou, demonstrou, denunciou, desmascarou a hipocrisia de líderes religiosos, né? De pessoas que, em princípio, deveriam ser exemplo, mas eram hipócritas e que praticavam muitas coisas terríveis que eles condenavam nos próprios gentios, né? Então, quem escapará do juízo de Deus? Quem escapará do padrão de Deus, da justiça de Deus? Porque o texto está dizendo que o juízo de Deus vai ser segundo a verdade de Deus. Não é segundo a minha verdade, não. Não é segundo a verdade do sistema religioso que nós temos. Muitos têm. 86% da população do mundo tem uma fé, faz parte de um sistema religioso. E com respeito à fé evangélica, à fé cristã, nós, o ano passado, ficamos aqui diversos meses discutindo exatamente isso. O que foi que nós fizemos com as palavras de Jesus que são vida, né? Se você for verificar aquilo que Jesus falou e aquilo que nós interpretamos ao longo da história, e vai vindo, quando chega nos dias de hoje, parece que o que se prega, né, e o que se vive, nada tem a ver com o que o Senhor falou com respeito a esse tema, né? Estamos torcendo muitas vezes aquilo que o Senhor falou, né? Estamos montando certas pregações, certos evangelhos que nunca foram o evangelho de Jesus Cristo, né? Que nunca apresentaram ou que não apresentam a justiça de Deus, que nunca colocam Cristo no centro, Deus como padrão, né? Que nunca convida os pecadores a se arrependerem dos seus pecados urgentemente, enquanto a porta está aberta, né? Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele, diz o próprio Cristo a uma igreja apóstata, que era a igreja de Laodiceia, que no nosso entendimento, uma igreja que tipifica, vamos dizer assim, a igreja dos nossos dias, né? Vamos chegar lá ainda hoje. Então, quem escapará? Quem escapará? Sabe quem? Aqueles que Deus justificar. Porque com a nossa própria justiça, meu prezado amigo, minha prezada amiga, jamais chegaremos na presença de Deus. Eu lamento dizer a você, mesmo que você seja uma pessoa boa, eu quero dizer que ser bom, servir ao próximo, é até um dever nosso. Diante de um mundo tão cruel, de um mundo tão egoísta, né? De um mundo tão egocentrista, é importantíssimo a gente aprender a servir as pessoas. Mas isso não passa do nosso dever e obrigação. Isso não nos habilita, o fato de nós doarmos a nossa vida em favor de outro, não nos habilita com estas obras a chegarmos na presença do Senhor. Aliás, nenhuma obra que a gente possa fazer será suficiente para nos justificar diante de Deus. Então, a única maneira de sermos aceitos diante do Senhor é se a justiça de Deus for reivindicada, ou ser melhor, reivindicada não, ser vindicada, ser pedida, solicitada, almejada, vamos dizer de uma forma mais ampla. E foi exatamente isso que Deus fez, para justificar este homem pecador, né? Esse homem que já nasce condenado ao lago de fogo, por causa da sua natureza corrompida, para me justificar. O que foi que Deus fez? O Senhor Deus fez. Ele envia o seu Filho Jesus Cristo. E com o Evangelho de Jesus, ele revela a sua própria justiça. E ele diz também, Jesus agora é o meu substituto. Jesus diante de Deus se apresenta em meu lugar. E ele sofre todas as sanções que a justiça e a santidade de Deus haviam estabelecido contra o pecado, contra o pecador.
Deus aceita o sacrifício do seu Filho. E por conta do fato de Deus ter aceito o sacrifício do seu Filho, agora todos que estiverem em Cristo, que é o seu Filho, todos que crerem em Jesus, arrependendo dos seus pecados, diz a Bíblia, que através do Evangelho de Jesus, é isso que é a pregação do Evangelho, que nunca deveria sair dos nossos púlpitos, através do Evangelho de Jesus, o Senhor Deus acredita, primeiro perdoa os meus pecados, me inclui na sua família, escreve meu nome no livro da vida, meu nome está escrito no cartório lá do céu, ninguém vai tirar, tá? E além disso, o Senhor, Ele acredita a mim, a sua própria justiça, a justiça do seu Filho, me torna justo, porque só dessa maneira eu consigo entrar na presença de Deus. Observe que não é apenas o perdão dos pecados, não é apenas eu me arrepender dos pecados e ser perdoado dos meus pecados. Além disso, Deus ainda me torna habilitado a andar na sua presença, a estar na sua presença. É o padrão absoluto, infinito, moral de Deus, chamado justiça de Deus, que Ele coloca sobre mim. E é nessa condição de perfeição que eu estou em Cristo. E Deus me vê nessa condição. Eu só sou aceitável por causa disto. Se for por causa da minha justiça, eu já estou perdido. Eu não conseguirei jamais chegar na presença de Deus. Por isso que eu chego na presença do Senhor, oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele me aceita. Eu já estou em Cristo. Eu fui incluído na presença de Deus, eu fui incluído no corpo de Cristo, e o nome disso se chama igreja. O nome disso é igreja. Igreja do Senhor Jesus, que nada tem a ver com denominações. Igreja tem a ver com nascidos de novo. Igreja são os nascidos de novo. É uma nova criação que Deus faz, cujo corpo são os nascidos de novo, e o cabeça é o Cristo ressurreto vivo, que dá vida a esse corpo. Isso é igreja, isso é a nova criação que é feita segundo a imagem do seu Filho, que é o segundo Adão. A primeira criação foi feita segundo a imagem de Adão, Adão que caiu e levou toda a humanidade junto com ele, condenados para sempre. Mas Deus agora vem socorrendo a humanidade e apresenta o segundo Adão, que traz vida em abundância, que nos leva a essa imagem maravilhosa do Filho de Deus. E é dessa maneira que nós escapamos. Só podemos escapar se estivermos em Cristo, meu prezado, dentro desse projeto de Deus. Deus não quer condenar a humanidade. Diz o texto, João capítulo 3, versículo 17, porque Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar todo aquele que nele crê. Observe, João capítulo 3, 16 todo mundo conhece. 3,16 todo mundo conhece. Mas vamos ver uma outra questão. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tá certo? O objetivo de Deus, através do seu Filho, é alcançar a sua vida, é libertar você, como me libertou. E isso tem tempo definido, Esse tempo da pregação do Evangelho, ele vai se encerrar. Se Jesus vier hoje, acabou esse tempo de você ser igreja. Você pode ser até salvo lá na tribulação, etc., mas ser igreja do Senhor, que é algo especial, é quando Jesus vem buscar a sua igreja e encerrou essa dimensão da existência, de ser corpo de Cristo. Então, o Evangelho de Jesus, vem para implantar essa perfeição, observe, essa perfeição, essa retidão divina na vida do pecador. Incrível isso, é o Evangelho que faz isso. E a carta aos Romanos fala exatamente disso. Fala do Evangelho de Jesus. Aquilo que o Evangelho faz na vida de um pecador arrependido. Então não há perfeição, não temos competência, mesmo com as nossas obras, por mais maravilhosas que sejam, elas são lixo diante da justiça de Deus. E Deus julga com
com um padrão de perfeição absoluta. Então, como chegar na presença de Deus nesse padrão? Se permitirmos o próprio Deus fazer isso em nossas vidas. O Evangelho de Jesus faz isso. Através de Cristo, o Senhor me coloca nessa posição de perfeição. Por isso, estar em Cristo é estar numa posição de perfeição, né? Eu, você, que somos igreja do Senhor, estamos numa posição de perfeição. Legalmente falando, estamos perfeitos, né? A nossa vida aqui não é perfeita, né? Ainda convivemos com essa natureza corrompida, mas o Senhor já nos fez participantes da natureza divina, tá? Ele me vê numa posição perfeita através de Cristo. Então, e aí há uma agência divina trabalhando para uma transformação na minha vida, transformação ininterrupta, que me leva a esse estado, me aproximando da estatura do varão perfeito, que é o próprio Cristo. Há um crescimento em espiritualidade, é isso que Deus está fazendo na minha vida. Então há uma carreira, né? Há uma peregrinação espiritual na minha vida e na sua vida para chegarmos lá. Mas já estamos salvos em Cristo, justificados e, portanto, num estado de perfeição. Quando o Senhor vier, o que é que vai acontecer? Essa transformação espiritual que está acontecendo e que dura um tempinho nas nossas vidas, e ela é contínua e aponta até para a perfeição de Deus, portanto ela avança pela eternidade, né? Então, no momento que Jesus vier, nós passaremos por uma transformação final aqui na terra, que é a glorificação da igreja. A igreja vai entrar nas esferas celestiais com corpo adaptado, né? Um corpo celestial adaptado para ter comunhão com Deus para sempre, adaptado para a eternidade, um corpo incorruptível, que nunca mais será atraído pelo pecado. Completamente, há uma transformação estrutural na vida do homem. Nunca mais ele vai ser aquele homem que vai olhar para o pecado e vai se sentir atraído. Essa natureza miserável e corrompida foi removida completamente no momento da glorificação para os que estiverem vivos, e os que estão mortos já depositaram lá, mas também vão receber o mesmo corpo glorificado. Glórias a Deus por isso. Então, o Evangelho nos leva a essa posição perfeita em Cristo. E foi colocado em mim e em você, naqueles que nasceram de novo, a semente da natureza divina, o fruto do Espírito Santo, né, que vai amadurecendo. E essa transformação vai até o alvo, né, ela aponta para um alvo maravilhoso, que é a perfeição do próprio Cristo, a humanidade perfeita de Cristo, né, maturidade espiritual, até chegar à glorificação na vinda do Senhor. No final, participaremos, né, da natureza divina numa plenitude jamais observada. Tá? Esse é o projeto do Evangelho. Sem o Evangelho, por mais força que você faça, ou eu faço, por mais, ainda que eu venda os meus bens e entregue os pobres, tem muita gente altruísta que fez isso ao longo da história da humanidade. Tem gente que está fazendo isto nesse momento, e isso é muito louvável, mas não diante da justiça de Deus. Isso não pode competir com a perfeição do Deus Santo, né? Não pode competir. O que precisa ser feito é entrarmos no seu projeto. O que precisa ser feito é arrependermos dos nossos pecados. Porque mesmo a gente que entrega os bens para os pobres, isso é uma coisa muito boa, que a maioria dos 7,5 bilhões de pessoas jamais faria. Mas lá no nosso íntimo, né, nós estamos completamente depravados. A natureza corrompida ainda está ali. Eu posso não cometer o pecado da avareza, já que eu estou entregando meus bens para os pobres, né? Mas eu posso estar até me orgulhando disso, me exibindo com isso, tá? Eu posso estar praticando 1 zilhão de outros pecados. Então o meu problema, o teu problema, é essa natureza desgraçada, que nunca permitirá chegarmos a um estado de perfeição exigido pelo juízo de Deus, e que jamais chegaremos com os nossos próprios méritos, por melhor ou maior obras maravilhosas que fizermos aqui. Não se engane. Por isso a gente vai ver no capítulo 3, o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, dizendo: a salvação é pela fé, não é pelas obras, né? A salvação aqui está. 3:23. Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Da glória de Deus, exatamente. E diz que sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe que a palavra de Deus fala de justificação. Fala de justificação porque não é com as nossas obras que a gente consegue chegar na presença de Deus e ser justificado. Isso é tremendo, isso nos leva a uma condição de que necessitamos urgentemente ir aos pés do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos. É o mesmo Paulo escrevendo para uma outra comunidade. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Observe, não são as minhas obras. Obras são importantes? São. Observe. Mas a obra, ela não ocupa essa dignidade tal que elas sejam compatíveis, né, com a justiça de Deus. Agora, o versículo 10 de Efésios 2 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Observe, está falando dessa nova criação, né, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Claro, o fato de conhecermos a Cristo, de sermos nova criatura, isso deve gerar obra, sim. Senão eu não tenho como mostrar que realmente eu nasci de novo, né? É o que Tiago fala: sua fé sem as obras é morta. É morta no sentido de que não é possível que alguém nascido de novo, que conhece o amor de Deus, que tem intimidade com o Senhor, né? que vive no âmbito da fé, não pratique boas obras. Ele não é um delinquente. Ao contrário, ele foi recuperado, ele está crescendo espiritualmente. O fruto do Espírito, qual é o fruto do Espírito? O amor. Está amadurecendo na vida dele. A consequência natural é ele praticar boas obras. Mas não está dito que as boas obras salvam ele. Está dito que o fato dele ser salvo, ele pratica as boas obras, ou as obras. E está dito também no versículo 10, que essas obras formam uma trajetória, que diz assim: para que andássemos, que Deus preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, é um estilo de vida, né, que o Senhor idealizou para que os seus filhos, né, tivessem aqui na terra. Tá? Glórias a Deus por isso. Mas avançando um pouquinho mais, ocorre, portanto, uma transformação moral. É isso que o Evangelho faz. Ocorre uma transformação moral maravilhosa no indivíduo regenerado, né? Que dura algum tempo e aponta para a perfeição. Observe Mateus, vamos ver aqui nas palavras, né, do próprio Jesus, Mateus 5:48 de Mateus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pareceu que Jesus estava exigindo demais de nós, né? Mas o que Jesus está falando aqui é dizendo: olha, ouça o meu Evangelho, abra seu coração, perdoe, arrependa-se dos seus pecados, e Deus vai lhe colocar, né, nessa condição de perfeição diante dele, que é através do Evangelho de Jesus. Sede vós perfeitos, aceite o Evangelho, arrependa dos seus pecados, entregue sua vida ao Senhor Deus, entregue sua vida a Jesus. É isso que o próprio Jesus estava dizendo: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E observe que como aqui, esse como, é igualdade, é uma equivalência perfeita. Ser perfeito como o Pai é. Só quem pode fazer isso na minha vida e na sua vida é o próprio Deus. Se ele creditar a justiça dele a mim, essa perfeição absoluta em minha vida, na minha condição espiritual. E isso é possível através de Cristo, através do Evangelho de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Efésios 2, isso é maravilhoso demais. Isso vale a pena entregar a vida para Jesus, rapaz. Vale a pena a gente servir a Deus.
né? O resto fica tudo aí, o resto é vaidade, né? O resto são pretensões de seres vaidosos, né? Essa natureza corrompida nos leva a esse orgulho, a essa vaidade, a esse egoísmo. Tudo isso é característica do próprio Lúcifer, que introduziu isso no coração do homem quando ele pecou contra Deus, né? E isso nos afastou de Deus, isso nos tornou inimigos de Deus, uma natureza que se opõe ao Criador. Isso é fato que acontece com a humanidade. 2,11 de Efésios diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Mas observem que, na realidade, Paulo está agora fazendo essa contrapartida, né, essa discussão, aliás, sobre a questão da circuncisão. Volta agora à questão dos judeus. A questão da circuncisão era que o judeu, ele era uma pessoa que era identificada, né, com essa obra que era feita na sua carne, né, que era a circuncisão. E todo homem judeu é circuncidado. E isso identifica ele como descendente de Abraão, inclusive. E o fato de ser descendente de Abraão e, portanto, ser judeu, segundo ele, segundo a sua presunção religiosa, os tornava já herdeiros do reino de Deus, né? Era como se fosse uma salvação racial. Deus nunca disse isso para ninguém, tá? Deus nunca disse isso. E ainda chamava os gentios de incircuncisos. Você sabe que um judeu, não sei hoje, mas nessa época aqui e antes dessa época do Novo Testamento, se trombasse, se esbarrasse, né, ou tocasse no ombro de um gentio, ele se considerava impuro, porque se bateu num gentio. Imagine que pretensão, né, assim, religiosa, né, que orgulho, que coisa terrível, que Deus nunca ensinou isso para eles. A palavra de Deus nunca ensinou, a lei nunca ensinou isso para ninguém. O caráter de Deus revelado nunca foi assim, né? O Senhor sempre recomendou a graça, né? Ela mostra que devemos até amar o nosso inimigo e não nos considerar melhores do que as pessoas. É lamentável isso, mas o texto em Romanos, ele desmascara tudo isso. Quando a gente chegar a partir do versículo 17, aí explicitamente Paulo começa a dizer: e você, judeu, quem você pensa que você é? A partir do versículo 17. Muito bem, então, 2,11 de Efésios: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne, ou seja, judeus, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a situação dos gentios e que era afirmada, inclusive, pelos judeus. Mas agora em Cristo, olha o versículo 13, mas agora em Cristo, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ou seja, de judeus e de gentios ele fez um único povo, que é a sua igreja, tá? Derribando a parede de separação que estava no meio. E assim, a gente ainda vai para esse texto, mas só para mostrar essa questão das obras, né? Os gentios não eram circuncidados. E lá adiante, Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no Espírito. E aí ele está se referindo à regeneração que o Espírito de Deus faz. Meu prezado amigo, Deus lhe convida para a regeneração da sua vida. Regeneração moral, que só Ele pode fazer, só Ele pode dar. Não é uma denominação que vai fazer isso, não é um pastor que vai fazer isso na sua vida. É o Santo Espírito de Deus, é a agência divina. Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou. E Ele disse: olha, quando eu ressuscitar, eu vou para os céus. E eu vou enviar o meu Espírito para ficar com vocês. Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E o que está acontecendo é, hoje o Espírito de Deus está aqui nesse planeta, e usando pessoas que estão atendendo o ID de Jesus.
E através da instrumentalidade dessas pessoas que foram alcançadas, o Espírito de Deus quer alcançar a sua vida também. Através da pregação do Evangelho, o Espírito de Deus quer regenerar a sua vida, quer tornar você alguém aceitável diante de Deus, quer transformar o seu coração, quer transformar você no íntimo, quer justificar você. A obra de Deus é imputar a justiça de Deus na sua vida mediante o perdão dos pecados e mediante a sua fé no Senhor Jesus, que é o Salvador. E daí, o Espírito de Deus vai começar uma obra gigantesca na sua vida. Regeneração, né? Ele vem morar em você, vai fazer você participante da natureza divina. Você sabe lá o que é isso? É algo maravilhoso, a própria natureza de Deus ser implantada na minha vida. A partir dali, eu não vou ter mais prazer no pecado. Vai haver uma guerra diária, ininterrupta, entre a natureza corrompida e a natureza divina. Mas, além disso, o que Cristo realizou na cruz me liberta completamente do império do pecado. Não vou viver mais escravo do pecado. Não vou viver mais escravo de Satanás, dos seus demônios, das suas agendas. Não vou viver mais escravo dessa ideologia mundana, tá? Porque agora a minha inclinação, eu tenho agora uma inclinação que é do Espírito de Deus, que me leva a fazer e amar a vontade de Deus. E amar o meu Deus, e amar a sua verdade. É isso que o Evangelho faz, né? E nenhuma das nossas obras, nenhum dos nossos méritos, mesmo que sejam méritos religiosos, né? Isso não tem nenhuma importância essencial diante da justiça de Deus. É isso que o versículo 2 está dizendo. O versículo 2 está dizendo que aqueles que forem julgados e os que são julgados, que somos todos nós, né? Somos julgados segundo a verdade de Deus. Agora, quando Deus julga o seu filho, né? Quando Deus julga o regenerado, quando Deus julga aquele que nasceu de novo, ele vai ver que esta pessoa já está justificada pela fé. Aqui, ó, Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui justificado pela fé. Na fé em quem? Em Jesus Cristo. Hoje eu gozo de paz com Deus. Hoje a ira de Deus não está mais sobre mim. E quando eu cometo um pecado, isso deve acontecer por acidente, né? Não porque eu tenha prazer nisso, não porque a minha filosofia de vida seja esta, tá? Quando eu cometo um pecado, a ira de Deus se manifesta? Claro que se manifesta. A santidade de Deus sempre vai se manifestar contra o pecado. Sempre vai acontecer isso. Tanto faz o pecado de alguém que não é regenerado, como o pecado de alguém que é regenerado. Só que no caso de alguém que é regenerado, quando essa ira se manifesta, o que é que acontece? Deus olha para aquele fulano e vê que o seu estado agora é em Cristo, tá? Ele vê que esta pessoa está justificada pela fé no seu Filho. É claro que a nossa comunhão com esse Deus, por causa do pecado, ela é momentaneamente interrompida, mas a minha inclusão nessa posição em Cristo não é removida, porque agora eu nasci de novo, tá? E aí o que acontece? Esse novo nascido que cometeu esse pecado, ele não tem prazer no pecado, ele vai se arrepender, né? E como fala a epístola, né? A primeira carta de João, ele se arrepende dos seus pecados, né? E ele busca em Deus o perdão dos pecados, e o Senhor o recebe, restabelecendo a comunhão com Ele. É diferente de nós não estarmos nessa posição diante de Deus, e quando cometermos tal pecado, que seja o mesmo pecado, a ira de Deus permanece e vai se acumulando para o juízo final. Essa é a questão. Esse é o grande problema da humanidade. A humanidade não está percebendo isto, né? Que esse juiz implacável e amoroso, tanto que deu até seu filho para nos tirar dessa condição, esse juiz, tá? Ele aplica a sua ira porque é a sua natureza santa. Não é uma ira de vingança como a ira do homem, mas uma ira decorrente da sua santidade. Toda a humanidade está sob essa condição. Mas aí nós temos duas humanidades. Uma na qual a ira de Deus, né, já é, digamos assim, ela vê a justificação pela fé no seu Filho, Jesus Cristo. Então esse pecador, ele já tem um preço
né, eterno que foi pago ali por Jesus Cristo, ele agora deve confessar o seu pecado e se arrepender, restaurando comunhão. Mas tem a outro pedaço da humanidade que rejeitou o Evangelho, que não se arrepende dos seus pecados. É o que diz aqui, né, no versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Se eu ou você, numa condição de ímpio, né, numa condição de não regenerado, se não nos arrependermos dos nossos pecados, o que é que está acontecendo aqui? Está dito que está entesourando a ira de Deus, está se acumulando a ira de Deus sobre as nossas vidas. E lá no juízo final, ela vai ser, o cálice vai ser derramado da ira de Deus. E lá, esta pessoa estará numa condição terrível diante do Deus Todo-Poderoso, que vai julgá-la segundo a sua justiça, de padrão absoluto, infinito, padrão moral infinito, e essa pessoa não foi justificada. E essa pessoa, se for apresentar seus argumentos diante do juiz, se for apresentar seus méritos diante de Deus, tudo isso vai ser lixo diante da sua exigência, né, de perfeição absoluta. Só em Cristo nós chegamos a essa condição. Já para encerrar o programa, então, este alvo será alcançado quando nós participarmos, já estamos, né, participando da santidade de Deus. É isso que o Espírito de Deus faz na minha vida, na sua vida, é isso que a natureza divina faz, e o Espírito de Deus vai implantando, comunicando a santidade de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso que é possível aqui na Terra você encontrar homens e mulheres verdadeiramente santos, até dentro do nosso padrão. Mas, lamento dizer, esses que dizem que são santos, e devem ser mesmo, segundo o nosso padrão, mas é importante ser dito que a nossa santidade, ela não é medida, né, pelos padrões humanos, né? A nossa santidade não é medida pela ética do mundo, ou até pela ética religiosa, né? As pessoas nos consideram, faz aquela pompa toda em torno de nós, alguns até idolatram, um anda idolatrando o outro, jogando confete um em cima do outro. Isso tudo é hipocrisia, porque o que mede a minha santidade é a santidade de Deus, é a santidade de Deus. Então, por mais santo, por mais crescido espiritualmente eu for, quando compara com esse padrão infinito, nós ainda temos muito que caminhar. Então, no mínimo, aquele que está crescendo deve ser aquela pessoa mais humilde que tem, porque reconhece a sua condição, né, de imperfeição diante de Deus. Aí é a questão da moralidade que eu vou discutir rapidamente, mas Romanos capítulo 8, versículo 29, olha o que diz aqui, que coisa maravilhosa. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. É a imagem de Cristo, né? Do seu Filho. O Senhor está nos fazendo chegar a essa condição, né? Com essa transformação. Isso ele faz na vida dos regenerados. Agora, aí entra uma questão de moralidade tremenda, né? Porque essa transformação é transformação moral, né? Moral e espiritual. Não é apenas a ausência do pecado, não é só a questão da santidade, a ausência da culpa, porque Deus nos traz paz, porque Jesus pagou os meus pecados. Não é só uma questão de ausência de culpa e ausência de pecado, mas, acima de tudo, há qualidades do próprio Deus que devem ser implantadas na vida do regenerado. Aí vem o fruto do Espírito, né, que fala Gálatas capítulo 5, que são qualidades do próprio Deus. Sem elas, mesmo na ausência do pecado, observe, são duas coisas. Uma coisa é a ausência do pecado, né? Outra coisa é a aquisição dessas qualidades, que o Espírito de Deus vai trabalhar na minha vida para me levar a esse padrão moral, né? O padrão moral do próprio Deus. Então, sem elas, mesmo sem pecados externos, né? Porque às vezes o religioso ele não tem os pecados externos, mas por dentro está tudo podre, né? É incapaz de amar, incapaz de fazer o bem, coisas desse tipo. Mesmo sem esses pecados externos, nós teremos ainda a personalidade imperfeita.
E o Evangelho de Jesus nos convida, tá, para a perfeição. Deus, quando julga, o alicerce é a sua santa e perfeita santidade, né? É sua santidade perfeita. A perfeição, portanto, é uma exigência imposta e o alvo a ser atingido. Ok, prezados? Nunca chegaremos lá, tá, na presença dele, se não formos perfeitos, como já estamos discutindo desde o início do programa. Então, hoje foi o que nós separamos para falar para você. Muito obrigado. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe. Estamos orando por vocês. Até mais.